Então vamos lá. Vamos todos relaxando, mentalizando a espiritualidade maior, agradecendo por mais uma noite de oração, de aprendizado. Que o Senhor esteja sempre conosco, na casa de cada um, abençoando essa nossa abençoada reunião. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como tem perdoado os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para hoje, amanhã e todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bia, solta as coisas aí, Bia. Tá bom, Soninha. Só um minutinho que eu estou compartilhando. Aí vocês me confirmem, por favor, se vocês estão ouvindo, tá bom? Ok. Vamos ouvir um áudio agora. Olá, seja muito bem-vindo aos nossos estudos. Tá aqui? Tá sim, tá perfeito. Tá bom. Sim. Do livro Curso Preparatório de Espiritismo, que é um livro das edições FES, Federação Espírita do Estado de São Paulo. Nós estamos na 18ª aula deste livro, né, estudando sobre o Espiritismo, e eu sempre recomendo que você escute as aulas anteriores, se você não escutou, para que você se intere de todos os temas, e que leia também, estude também os livros de Kardec, que são os livros da codificação espírita. Né? Não se atenha somente a esses estudos que nós estamos fazendo aqui. Estude mais, saiba mais, né, sobre toda a história do Espiritismo, né, e como fazer parte dessa doutrina. Nessa 18ª aula, nós falaremos sobre 2 temas: homossexualidade e não julgue, compreenda. Então, nós começaremos com o primeiro tema, que é a homossexualidade. Então, tem aqui uma pergunta: quão errante que prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? E a resposta é: isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que há que passar. Né? Essa é o item número 202 do Livro dos Espíritos. Então ele fala aqui que a homossexualidade, também hoje chamada de transexualidade em alguns círculos da ciência, definida no conjunto de suas características como a tendência da criatura para a comunhão afetiva com uma outra criatura do mesmo sexo, não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas, mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. A sociedade, constituída na Terra por maioria heterossexual, observa a homossexualidade de forma preconceituosa, quando deveria encará-la como uma das verdades simples da vida. Enquanto isso, com o próprio desenvolvimento da humanidade, a homossexualidade vai crescendo em intensidade e em extensão. Hoje, o mundo vê, em todos os países, grandes comunidades de irmãos vivendo essa experiência. Milhões de homens e mulheres solicitando atenção e respeito, em pé de igualdade ao respeito e à atenção devido às criaturas heterossexuais. A
a coletividade, compreenderá gradativamente que os conceitos de normalidade e anormalidade não podem ser calcados apenas em sinais morfológicos, mas implicam muitos outros fatores mais elevados de definição da dignidade humana. A individualidade em si exalta a vida comunitária como sustentação do bem de todos, mas ao segregar determinados grupos por preconceito, a sociedade assume sua parte no jogo da delinquência, deprimindo a individualidade e a dignidade humanas. A vida espiritual, pura e simples, se rege por afinidades eletivas essenciais. No entanto, através de milênios e milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condição de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado, em quase todas as criaturas. Desse modo, o homem é acentuadamente masculino e a mulher acentuadamente feminina, mas sem especificação psicológica absoluta. À face disso, a individualidade, transitando da experiência feminina para masculina, ao envergar o casulo físico, demonstrará fatalmente os traços da feminilidade em que terá estagiado por muitos séculos, mesmo estando envergando um corpo de formação masculina, verificando-se processo semelhante com referência à mulher nas mesmas circunstâncias. É obviamente compreensível, em vista do exposto, que o espírito, no renascimento entre os homens, possa tomar um corpo feminino ou masculino, não apenas em função de encargos particulares em determinado setor de ação, mas também por necessidade de obrigações regenerativas. O homem que abusou das faculdades genésicas, arruinando a existência de outras pessoas com a destruição de uniões construtivas e lares diversos, em muitos casos é induzido a buscar nova posição no renascimento físico, em corpo morfologicamente feminino, aprendendo a reajustar os próprios sentimentos, e a mulher que agiu de igual modo é impulsionada à reencarnação em corpo morfologicamente masculino, com idênticos fins. E ainda, em muitos outros casos, espíritos cultos e sensíveis aspirando a realizar tarefas específicas na elevação de agrupamentos humanos e, consequentemente, na elevação de si próprios, rogam aos instrutores da vida maior, que os assistem à própria reencarnação em vestimenta carnal oposta à estrutura psicológica, pela qual transitoriamente se definem. Escolhem com isso viver temporariamente em armadura carnal que lhes garanta a resistência contra arrastamentos irreversíveis no mundo afetivo, de maneira a perseverarem sem maiores dificuldades nos objetivos que abraçam. Observadas as tendências homossexuais dos companheiros reencarnados nessa faixa de prova ou de experiência, é forçoso se lhes dê o amparo educativo adequado, tanto quanto se administra a instrução à maioria heterossexual, e, para que isso se verifique em linhas de justiça e compreensão, o mundo de hoje caminha para o mais alto entendimento dos problemas de amor e do sexo, porquanto, à frente da vida eterna, os erros e acertos dos irmãos, sejam heterossexuais ou não, nos domínios do sexo e do amor, são analisados pelo mesmo elevado gabarito da justiça e misericórdia. Isso porque todos os assuntos nessa área da evolução e da vida se especificam na intimidade da consciência de cada um. Então, olha só, quando a gente fala de homossexualidade, nós estamos falando de aceitação. Aceitação da pessoa como ela é. Porque dentro do Espiritismo, nós temos algumas respostas para isso, né? Talvez esse espírito precisasse voltar num corpo mais feminino ou mais masculino, que era algo que ele não tinha tanta experiência de outras encarnações, para resgatar alguma coisa, para aprender outras coisas ou para ensinar algumas coisas a outras pessoas. Então, o que nós devemos fazer é aceitar essas pessoas como são,
independente se elas são homossexuais ou heterossexuais. Nós temos que ter respeito com as outras pessoas, né? Com todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Então, no Espiritismo, nós temos algumas respostas. E lembrando que nada é uma regra, né? Cada caso é um caso, né? Então, aqui ele cita algumas situações, né? Pode ser que ele tenha feito alguma coisa muito ruim para muitas mulheres e para aprender ele voltou como uma mulher, né? E pode ser uma escolha livre dessa pessoa, e pode ser que ele tenha experimentado uma forma nova, e não importa o porquê essa pessoa voltou homossexual ou heterossexual. O importante é que nós nos apoiemos, nos respeitemos, né, para que possamos todos viver em harmonia, viver melhor e aprendermos um com o outro, aprendermos com as nossas semelhanças e com as nossas diferenças. E falando disso, o próximo tema fala sobre não julgar, né? Então o tema é não julgue, compreenda. Diz André Luiz que a alma guarda sua individualidade sexual intrínseca a definir-se na feminilidade ou na masculinidade, conforme os característicos acentuadamente passivos ou claramente ativos que lhes sejam próprios. E ainda que a sede real do sexo não se acha dessa maneira do veículo físico, mas sim na entidade espiritual em sua estrutura complexa. Como consequência, cada criatura está conforme seu grau evolutivo, condicionada a uma ação sexual específica, decorrente da própria ação mental em seus impulsos e manifestações. Emmanuel confirma em Vida e Sexo, no capítulo 26, que todos nós, os espíritos em aperfeiçoamento nos climas do planeta, estamos emergidos do passado multimilenar, em que as tramas da alma se entreteciam em labirintos de sombra, para que as bênçãos do aprendizado se nos fixassem no espírito. Ainda assim, achamo-nos todos muito longe da meta por alcançar. Se alguém vos parece cair sob enganos do sentimento, silenciai e esperai. Se alguém se vos afigura tombar em delinquência por desvarios do coração, esperai e silenciai. Sobretudo, compadeçamo-nos uns dos outros, porque por enquanto nenhum de nós consegue conhecer-se tão exatamente a ponto de saber hoje qual o tamanho da experiência afetiva que nos aguarda amanhã. Calai os vossos possíveis libelos ante as supostas culpas alheias, porquanto nenhum de nós, por agora, é capaz de medir a parte de responsabilidade que nos compete a cada um nas irreflexões e desequilíbrios dos outros. Não dispomos de recursos para examinarmos as consciências alheias, e cada um de nós, ante a sabedoria divina, é um caso particular, em matéria de amor, reclamando compreensão. Bom, então, continuando, né, falando de respeito, né, e falando de julgamento. É tão fácil a gente olhar para o outro e julgar, né, o que a pessoa gosta, o que a pessoa é, o que a pessoa veste, como ela se comporta. E a gente não olha para nós mesmos, né? Nós não olhamos para nós dessa forma, né? Para nós somos melhores que os outros. Então é mais fácil ver o erro do próximo e de não querer encarar o meu. É claro que todos nós somos diferentes e eu sei que você não comete erros. Não, todos nós cometemos erros, né? Todos nós, por mais que nós não queiramos e que nós façamos a nossa reforma íntima, né, nós estamos expostos a esses erros. E estamos aqui para aprender também com os erros. Então nós acabamos julgando o próximo pelo que ele fala, pelo que ele veste, pelo que ele come, pelas pessoas que ele anda, pelas coisas que ele frequenta, pela forma que ele vê o sexo, pela necessidade sexual que a pessoa tem.
Então, é muito fácil a gente cair nessa coisa do julgamento, né? Mas Deus fala, né? Jesus fala para nós, né? Que é para a gente esperar e silenciar, né? Para que a gente saiba respeitar o próximo como ele é. Se nós também queremos ser respeitados, a gente também tem que respeitar. E não é aquela coisa de, mas todo mundo me julga que eu sei, então também vou julgar. Se a gente não começar, não fizer a nossa parte, né, talvez as outras pessoas também não vão ver como é que faz e também não vão continuar da mesma forma. Então é melhor que a gente comece e que as pessoas aprendam conosco. E se elas não aprenderem agora, porque não é o momento delas aprenderem, elas vão aprender depois. Que nós possamos deixar bons exemplos, pelo menos, né? E bom, que espero que essa aula sirva um pouco de reflexão e que a gente consiga colocar em prática todo esse respeito, todo esse amor, toda essa caridade com o próximo, né? Como nós gostaríamos que tivéssemos conosco. E nos vemos na próxima aula. Gratidão. Pronto? Tá ligado meu microfone, Bia? Tá sim, Toninha, tá ligado. Então tá bom. Então, gente, essa era uma aula que eu vou confessar para vocês. Tinha ficado para trás. Eu e o Gleidson resolvemos que a gente ia estudar esse caso um pouco mais profundo e a gente resolveu pôr esse áudio. Essa moça é minha amiga, ela é de Barcelona, ela está dentro da... muitos aí acompanham as vibrações que ela faz de segunda-feira, né? Ela é bem conhecida, a Tati, e ela deu essa aula, tanto é que ela fala que é a aula 18ª, né, dela, e a nossa não é, né? Não bate os coisas. Mas ela explica muito bem, por isso eu quis pôr o áudio dela sobre um tema tão delicado e tão no nosso dia a dia, né? Com preconceito, com preconceito com um monte de coisa, e esse seria mais um preconceito, para que todos soubessem qual é o lado do espiritismo, como é que o espiritismo fala e pensa sobre isso. A aula de hoje vamos falar sobre uma coisa muito fácil. É felicidade e infelicidade. Então, nós vamos falar sobre a medida da felicidade. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 920, apresenta dois conceitos de felicidade: a absoluta e a relativa. A felicidade absoluta, segundo o codificador, é apanágio dos espíritos superiores, quer dizer, privilégio, né, dos espíritos superiores, aqueles espíritos que alcançaram a soma completa das virtudes. Não possuindo imperfeições e necessidades físicas e não estando mais na dependência das reencarnações provacionais ou expiatórias, eles desfrutam da completa felicidade inalterável e incompreensível para nós. A felicidade que nos é possível no presente estágio evolutivo é sempre relativa a nossas condições intelectos morais e nosso posicionamento ante a vida. Quando indaga aos benfeitores quanto à medida comum da felicidade a todos os homens, no Livro dos Espíritos, na questão 922, Allan Kardec tem a seguinte resposta: para a vida material, a posse do necessário; para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Então, as condições para a felicidade: a posse do necessário à vida material, a consciência tranquila e a fé no futuro, né? Então, aqui, nessa medida da felicidade, cada um tem uma medida, né? Porque cada um tem um objetivo da felicidade.
Eu penso, a minha felicidade pode estar, olha, a minha felicidade está em ter meus filhos perto de mim. A felicidade de outra pessoa pode ser, eu quero aquele carro maravilhoso. A felicidade de outro, eu quero aquela casa. Então, por isso é relativa, né? Cada um tem um objetivo, um ponto para a felicidade. Então, a felicidade não é uma coisa que é igual para todos. Muitos são felizes debaixo da ponte. Outros são infelizes num palacete. Então, a felicidade aqui é relativa. Por isso que ele está falando, que é relativa. Felicidade e infelicidade são coisas relativas. Então, porque a gente tem bem que compreender que nós estamos no mundo de provas e expiações. Nós não temos a felicidade absoluta porque nós não somos espíritos elevados. Nós não somos espíritos superiores que já alcançaram a soma completa das virtudes. Nós temos muito que aprender. A Terra, por muitas vezes, ela é a escola, né? Ela dá aula para espíritos rebeldes. Outras vezes, ela é um hospital, né? De almas ainda sofridas, ainda doentes. E outras vezes, ela é um presídio para muitas aulas. Então, a Terra, nesse momento em que nós estamos, a felicidade absoluta é muito difícil, né? Então, nós temos felicidades relativas e vai de acordo com a felicidade de cada um, com o que cada um acha o que é a sua felicidade. Porque quando você sonha com uma coisa e você conquista aquela coisa, parece que depois já não tem mais o mesmo sabor, né? Eu quero muito um carro, eu compro o carro, depois de um tempinho, já não é mais tudo aquilo, né? Você já acostumou com aquela felicidade, você já almeja outra felicidade. Então, ela também muda, né? A felicidade vai mudando aí de estágio. Felicidades de Jesus. Estabelecendo, conforme o Eclesiastes, que a verdadeira felicidade não é deste mundo, Jesus preconizou que o homem deve viver no mundo sem pertencer a ele, facultando-lhe o autoconhecimento para superar o instinto e sublimá-lo com as conquistas da razão, a fim de planar nas asas da angelitude. Não é feliz o homem em possuir ou deixar de possuir, mas pela forma como possui ou como encara a falta de posse. O homem é mordomo, usufrutuário dos talentos de que se encontra temporariamente investido na condição de donatário, mas dos mais quais prestará contas. O ter ou deixar de ter é consequência natural de como usou ontem a posse e de como usará hoje os patrimônios da vida que sempre pertencem à própria vida, representando o nosso Pai excelso e Criador. Situando-se no amar ao próximo como a si mesmo, a pedra fundamental da felicidade, o Cristo condiciona a existência humana do labor do bem em todas as direções e latitudes da vida, dirigindo a tudo e a todos e elucida que cada um possui o que doa. A felicidade é o bem que alguém proporciona ao seu próximo. O eu se anula, então, para que nasça a comunidade equilibrada, harmônica e feliz. A alegria de fazer feliz é a felicidade em forma de alegria. Construída nas bases e da abnegação, a felicidade não é imediata, fugaz, arrebatadora e transitória. Caracteriza-se pela produtividade através do tempo, vazada na elaboração das fontes vitais da paz de todos, a começar de hoje e não terminar nunca. Não é deste mundo, né? O que a gente veio fazer aqui na Terra? Nós viemos aqui para evoluir, não é verdade? Nós viemos aqui para aprender a ser paciente, a ser mais humilde, cada um com um aprendizado, cada um com alguma coisa, né?
Então, a Terra ainda não é o lugar propício, né, para isso. O planeta ainda não consegue ser completamente feliz, né? Ele ainda precisa de mais alguma coisa. Então, olha, vivendo as dores e necessidade do povo, Jesus padronizou a busca da felicidade no amor, por ser a única fonte inexaurível capaz de sustentar toda aflição e vencê-la paulatinamente e amando. Imolou-se num ideal de suprema felicidade. Então, a gente tem que ter equilíbrio para tudo e, principalmente, amar, né? O amor precisaria ser universal. Estamos longe disso, mas estamos a caminho, né? A gente já tem a compreensão de que precisamos amar, que é bem por aí o caminho. Não existe outro, não existe, porque outro ponta da faca. Ou você ama, ou você ama. Como se costuma falar, ou você aprende por amor, ou você aprende pela dor. É uma opção, né? Ele nos dá essa opção. Então, aí tá a felicidade que Jesus nos mostrou, é a felicidade do entender, da justiça, de se colocar no lugar do outro, de viver o que o outro vive, de, sabe, enfim, de poder entender e saber que não somos todos iguais. Os dedos das mãos da gente não são iguais. Cada um tem um tamanho, cada um tem um formato, e todos são muito úteis a todos nós. Se faltar um dedinho aqui da mão, vai fazer uma falta enorme. Portanto, não somos iguais, cada um com seus defeitos, mas ele nos ensinou como chegar à felicidade. E a gente entende que a felicidade não é daqui, porque se a gente colocar a felicidade em coisas materiais, as coisas materiais se acabam. Então, acabam a nossa felicidade. No viver bem em família, no amar o próximo como a si mesmo, no entender o outro, como eu disse. Aí sim está a verdadeira felicidade. Agora vamos ler a felicidade e espiritismo. Concisa e vigorosamente fundamentada no cristianismo, a doutrina espírita apresenta a felicidade e a desgraça como sendo a consequência das atitudes que o homem assume na rota evolutiva pelo cadinho das incessantes reencarnações. O espírito é a soma de suas vidas pregressas. Quando haja produzido reaparecer-lhe como título de paz ou promissório de resgate, propondo o homem mesmo as diretrizes e as requisições do caminho a palmilhar, quanto será completado. O excesso, hoje, desperdício, é ausência na escassez do futuro. Todo o bem que se pode produzir é felicidade que se armazena. A filosofia da felicidade, à luz do espiritismo, se compõe da correta atitude atual do homem em relação à vida, a si mesmo e ao próximo, estatuindo vigorosos lances que ele mesmo percorrerá no futuro. As dores, as ansiedades e as limitações são exercícios de morigeração a seu próprio benefício, transferindo ou aproximando o momento da libertação dos males que o aflige. Então, morigeração é um modo de viver, tá? A consciência da responsabilidade oferece ao homem a filosofia ideal do dever e do amor. Respeito à vida com perfeita integração. Desculpa te cortar. Como acabou o slide agora, eu só vou te avisar que tem mais 4 minutos, tá bom? Tá. Eu acho que dá tempo de eu ler, aí a gente volta novamente. Tá bom, combinado. Respeito à integração no espírito da vida. Eis a rota a palmilhar.
serviço como norma de elevação e renúncia em expressão de paz interior, servindo o homem, adquire superioridade e doando-se com custo à liberdade e paz. Nem posse excessiva, nem necessidade escravizante, nem o poder escravocrata, nem a indiferença malsificante. O amor e a caridade, com elevadas expressões do sentimento e da inteligência, conduzindo às aspirações do espírito, que tem a existência eterna, indestrutível, sobrevivendo à morte e continuando a viver, retornando à carne e prosseguindo em escala ascensional na busca ininterrupta da integração no concerto sublime do cosmo, livre de toda dor e toda angústia, da sombra e da rota das reencarnações inferiores. Feliz, enfim. Então, voltamos daqui a pouquinho. Tá bom, vou mandar o link já já.